Olá, sou Lívio Yoshinaga e vou gravar para vocês aqui o protocolo DSD da Raquel. Esse protocolo que nós trabalhamos aí em todos os nossos cursos no hands-on. Como a gente já mostrou, mas vamos relembrar aqui os pontos principais do DSD. Nós temos aqui o template aberto no Keynote e nós temos aqui na primeira imagem a foto da paciente. Isso é importante porque a gente então pode reconhecer o ícone dessa apresentação quando essa apresentação está na nossa mesa de trabalho. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser gravar. Em vez de duplicar, aperta a tecla Alt e gravar como um outro arquivo, um outro nome, para que a gente possa manter o template intacto. Então, nesse caso aqui, nós temos DSD Raquel e o meu template está intacto. Abro o template, imediatamente mudo para o nome da paciente e faço a gravação desse template. Então aqui, vou tirar esse texto, posso aqui então digitar o nome da Raquel, a data que nós estamos fazendo essa gravação, e aqui o seu nome para registro. Mais algumas observações que vocês queiram gravar aqui nessa área de trabalho, nessa área de texto. Segunda imagem, segundo texto, segundo slide, é o slide onde nós temos as fotos com a imagem com os retratores, com os afastadores, e a imagem com ela com um sorriso natural. Essa imagem é tomada primeiro e depois, tirando os afastadores, sem mexer a cabeça, sem mexer a máquina, nós vamos ter essa segunda imagem aqui. É com essa imagem que nós vamos iniciar o nosso trabalho. Nosso template, nós já explicamos a função. Trazemos Command C, Command V. A imagem vem, nós vamos colocar ela por trás das linhas e acertar o tamanho da face dentro da elipse verde. Então aqui nós vamos acertar mais ou menos, não precisa ser preciso, a imagem dela com a elipse verde. Agora com a linha da interpupilar, vamos passar essa linha exatamente entre as pupilas para checar um alinhamento bipupilar. Com essa segunda linha, fazemos as conferências das outras estruturas faciais. E aqui, dando bastante importância às comissuras, ao alinhamento comissural, para que a gente decida qual a melhor posição horizontal da Raquel. Uma vez definido isso, vou duplicar o slide e apagar a elipse verde e apagar as linhas horizontais. Para ela, nós decidimos que o alinhamento bipupilar e o alinhamento da comissura é satisfatório. Nesse momento, eu tenho apenas que encontrar agora a linha média facial. A linha média facial, ela é uma referência aonde eu vou utilizar a glabela, o filtro e o mento. Vou dar uma importância maior à glabela e o filtro, com mais ênfase no filtro, por ele denunciar essa linha média. Então, nós temos aqui a posição perfeita para a glabela e o filtro mais ou menos uma média. Isso é aproximado apenas para checar se ela coincide com a linha média dental. Essa linha média facial tem uma pequena discrepância. Vamos duplicar o slide e gravar nesse slide, deixar essa discrepância salientada. Podemos, inclusive, colocar aqui uma seta, mostrando que existe essa discrepância. Depois, temos essa segunda imagem, que nós duplicamos o slide, e nós vamos, então, fazer o ajuste, porque, no caso da Raquel, essa discrepância será desconsiderada. Após esse passo, vamos trazer a nossa curva do sorriso, e na Raquel, para esse caso, assistindo o vídeo da Raquel, nós vemos que nós vamos dar um pouquinho mais de exposição dental, por isso posicionamos essa curva um pouco abaixo dos dentes, dessa nova posição da borda incisal. A outra parte da curva podemos deformar em direção aos dentes posteriores, criando uma curva harmônica e que está em harmonia com a curva do lábio inferior. Próximo passo é trazer a régua interdental, essa régua onde nós vamos definir a relação de larguras visuais, as larguras que eu posso ver da Raquel, não é a largura real do lateral e do canino, mas é a largura do central. Se eu definir essa distância, tendo o 21 como referência, nós temos aqui algumas interferências. Então eu vou querer dar um pouquinho mais de liberdade, um pouquinho mais de espaço, para que nós
tenhamos uma melhor situação, uma situação mais fácil do protético poder fazer esse enceramento. Então nós temos aqui, já que nós vamos ter um dente um pouco mais comprido, também podemos ter ele levemente mais largo, mantendo aí uma proporção correta. Uma vez que eu defino a posição da imagem em relação à curva de sorriso e à régua interdental, nós podemos então apagar essa linha vertical e, duplicando o slide, eu posso desconsiderar agora as estruturas faciais, focalizando a minha atenção apenas na boca da Raquel. Agora, vamos agrupar essa imagem toda e ampliar essa imagem o máximo no slide, para que nós possamos ter uma imagem ampliada e trabalhar com foco no sorriso da própria Raquel. Duplicamos o slide e agora inicia-se a transferência para a imagem com os afastadores. Podemos utilizar aqui 2 pontos de referência. Aqui nós vamos usar essas ameias, né? Dar um zoom para realmente posicionar o mais perfeito possível, né? E nas duas partes. E aqui nós estabelecemos então uma primeira linha. A segunda linha vai ser uma linha que eu conecto o meio dos 2 centrais. E a terceira linha seria uma linha da linha média dental, que nesse caso coincide com a linha verde, não é necessário desenhar a terceira linha. Vou duplicar esse slide, apagar essa foto. Aqui um erro, eu tenho que desagrupar para garantir, clico fora e apago apenas a foto. Vou manter a curva de sorriso, a régua interdental e as linhas de transferência. Vou buscar agora a imagem com o sorriso com os afastadores. Trago essa imagem, Comand C, Comand V, e imediatamente aqui eu não preciso utilizar as estruturas faciais, eu vou criar uma máscara diretamente intraoral da boca da Raquel, para que a gente possa trabalhar diretamente na imagem com os afastadores. Aumento essa imagem e agora sim jogo essa imagem por detrás das linhas e vou acertar a imagem e as linhas. Essas linhas eu não vou mexer, porque elas marcam exatamente a posição dessa imagem. Então aqui agora eu tenho que fazer coincidir essa imagem apenas mudando o tamanho dessa imagem e a posição. Eu já sei mais ou menos que esses centrais estão um pouquinho aquém das linhas brancas, então aqui já me dá um início, já fica mais rápido de eu poder conseguir coincidir esses pontos. Eu lembro então que essa meia representa a ponta dessa reta e essa outra meia essa ponta. Então eu vejo que essa imagem está um pouco grande. Vou diminuir, né, essa imagem aqui e agora sim posso fazer um reposicionamento. Encontro aqui as meias perfeitas, meio do central e vou fazer uma checagem voltando no slide para que eu tenha uma sobreposição perfeita. Vou duplicar esse slide, fiz a transposição, apago as linhas de transferência e agora eu tenho que encontrar já a moldura do meu sorriso praticamente pronta, só tenho que definir a altura. No caso da Raquel, nós vamos trabalhar com 75% de altura, trago Comand C, Comand V, o quadro, a minha guia de proporção e vou fazer o dimensionamento até que as laterais, ou seja, a largura coincida, né, a largura do meu quadro de 75% com a minha régua interdental. Então, coincidindo aqui, eu tenho já a minha altura, encontro a minha altura. Uma vez que eu tenho a minha largura já definida, encontro a minha altura. Agora eu tenho a minha régua, a minha curva inferior, vou fazer a duplicação dessa curva e vou posicionar na parte superior, criando uma curva gengival. Essa curva gengival eu procuro trazer para uma normalidade, olhando aqui para uma situação harmônica. Ela vai ter uma harmonia com a curva inferior, mas ela logicamente não é paralela a essa curva inferior. Eu observo a nova posição cervical, ou seja, essa curva define para mim o meu desenho da arquitetura gengival. Vou duplicar a minha outra curva e agora aqui eu vou fazer a mesma situação, observando, ela não tem que ser totalmente simétrica,
mas existe uma harmonia nessas duas curvas. Defino agora, então, duplico o slide, apago meu retângulo de proporção e tenho o sorriso. O sorriso da Raquel. Se eu apagar essa imagem, vocês vão ver, aqui está a moldura de sorriso da Raquel. Voltando essa imagem aqui, apenas para mostrar que nós definimos então a nova moldura de sorriso. Vamos escolher as formas de dentes. Nesse caso, nós vamos definir a forma oval, foi a forma que a Raquel escolheu. Vamos trazer essas formas para cá e agora aqui desagrupar para que a gente possa acertar cada dente individualizado. Esse dente não mantém proporção, ele vai ganhar a nova proporção do central, que é 75%, e os laterais aqui não tocam as curvas inferiores e nem superiores. Então eu vou definir estando sempre aquém da curva da gengiva e a curva do sorriso. A lateral, a largura, ou seja, a parte visível desse lateral, ele vai tocar as duas laterais. Então aqui o canino, ele toca as duas curvas, a curva do sorriso e a curva da gengiva, e o pré-molar, ele então aqui não toca. Então, uma regra muito simples, o central ele toca todos os lados, o lateral não toca, o canino toca e o pré-molar não toca as duas curvas. Faço um lado, posso duplicar simetricamente o outro lado ou manualmente acertar esses desenhos, né, de um lado ou de outro. Podem ver que ele mostra para mim que os dentes estão idênticos. Aqui do lateral a mesma situação. A forma de não duplicar é porque nós temos formas diferentes. Esse canino tem um formato diferente do outro canino, o que nos dá um pouco de assimetria e traz uma beleza mais natural para esse encerramento. Agora eu tenho meu pré-molar, mais uma vez não vou tocar as duas curvas, né? Aqui eu vou alongar um pouquinho mais esse pré-molar, e aí eu tenho o sorriso da Raquel desenhado. Duplico essa imagem, imediatamente vou buscar as cores. Clico aqui nessas cores e posso posicionar essas cores no meu banco de dados. Então, essas cores eu posso trazer, vou desagrupar e vou trazer uma por uma e sobrepor aqui no sorriso da Raquel. Então, feita essa sobreposição, aqui no central, no 21 e no 11, agora fica fácil de fazer a definição dos outros dentes. Acerto a altura e posso, com as teclas do teclado aqui, com as setas do teclado, definir uma posição horizontal com mais velocidade. Acerto a altura e depois acerto a posição. Como a parte mesial do dente que nós estamos colocando vai estar por trás da distal do seu dente ao lado, nós temos uma correção da largura por esse posicionamento. Eu posso então simular aqui, né, um giro, uma rotação desses dentes para que eu possa posicioná-los da melhor forma possível. Temos aqui então o desenho da Raquel com a sua textura, com as cores. Essas cores não estão não tem uma coloração muito interessante. Vamos aqui em formatar imagem e aumentar um pouco essa exposição para que a gente tenha uma cor mais natural, mais próxima da cor real da Raquel. Temos que atingir nesse mockup uma homogeneidade de cor, estabelecer uma nova curva do sorriso e um alinhamento entre os dentes no sentido oclusal, um alinhamento que permita que a luz se comporte de uma forma natural entre os dentes, criando as sombras naturais nas porções interproximais. Nesse caso agora nós temos o sorriso feito. Eu vou duplicar esse slide, apagar essas réguas interdentais e as curvas, tanto gengivais como a curva de sorriso, não mais são necessárias. E eu tenho então a linha e os dentes pintados. Vou selecionar todos os dentes pintados e vou enviar para trás. Agora eu poderia então apagar, essas linhas, que é a mesma situação do slide anterior. Eu posso então selecionar essas linhas e apagar essas linhas com muito mais facilidade.
os dentes pintados estão presentes no slide, mas estão atrás dessa imagem. Vou pegar essa imagem agora e jogar por trás dos dentes pintados, criando então a ordem correta. Duplico esse slide, tenho então com a boca com os afastadores a situação agora desses dentes e posso apagar essa imagem e procurar uma imagem que tenha o lábio. Nesse caso está agrupado, eu vou desagrupar para simplesmente copiar apenas essa imagem. Não movo ela de posição, nós fizemos a transposição por essas duas linhas, então ela está na mesma posição que essa imagem, né? E é na mesma posição que essa imagem, por consequência, a mesma posição que essa imagem. Aqui vou fazer um Command V, trouxe a imagem com o lábio e vou enviar para trás. Então agora eu tenho a Raquel com a imagem vindo, com a imagem do lábio por detrás. E agora temos então uma informação com os lábios, com um novo sorriso, com a textura. Tudo muito grande, quero colocar isso no rosto da Raquel. Eu vou agrupar todo esse conjunto, diminuir e levar para o canto direito inferior. Desagrupo agora todo esse conjunto, clico na imagem e nós vamos então desmascarar. É a máscara, só que ao invés de mascarar, nós estamos desmascarando, nós estamos abrindo aqui para revelar o rosto da Raquel, a face, já com os novos dentes. Clico na imagem dela, duplico, Ctrl D, Command D, e vou colocar lado a lado, criando então a imagem antes e depois do nosso projeto. Voltando aqui, se nós quisermos transferir e medir esse projeto, inicialmente teremos a nossa régua, né, para que a gente possa calibrar, e essa régua calibrada ela vai seguir uma informação que você tem que medir na paciente. Distal, a distal real, não do dente novo, real da Raquel é 15,5 mm. Então eu vou calibrar essa régua até 15,5 mm. Está aqui, está calibrada a régua. Então agora eu posso utilizar essa régua para fazer medições. Então nós vamos medir, primeiro, transferir essa curva da gengiva, transferir essa curva para o modelo. Como vamos fazer isso? Nós temos dois pontos, ou a cervical do dente ou a incisal do dente. Vamos fazer pela incisal, coloco o 0 na curva e vou ler aqui na incisal 10,5. Então eu tenho aqui 10,5, que significa a distância entre a curva, esse ponto da curva aqui, e até a incisal do dente existente. Posso ir no modelo, abrir o meu paquímetro 10,5 milímetros e colocar esse ponto aqui, o ponto 0 no dente existente no modelo, e aonde a outra ponta do paquímetro tocar com abertura de 10,5, eu vou descobrir este ponto. Consequentemente, faço isso para os outros dentes, medindo o incisal dos dentes até a linha e consigo determinar todos esses pontos de referência, plotando no meu modelo esses pontos, fazendo a leitura aqui da minha régua. Então eu consigo esse ponto, depois eu consigo este ponto, este ponto, este ponto, este ponto e este ponto, e basta como lápis unir esses pontos, criando então, desenhando essa linha no meu modelo. Vale a pena lembrar que essa régua está calibrada, ela respeita uma distância real que é de 15,5 mm, que é a distância de distal de um central a distal do outro central da Raquel. Agora, esse é o slide de transferência das distâncias para o modelo, e posso então fazer a duplicação e movimentar essas réguas agora para dar, aqui é 0, não tem aumento incisal, aqui eu tenho um pequeno aumento incisal, e posso criar então um slide que demonstra os aumentos incisais e cervicais desse caso, para guiar o meu enceramento. Então aqui eu tenho as distâncias cervicais e vou duplicando essa régua. Posso digitar texto ou duplicar a régua. Seria muito interessante que o seu protético, se você é o protético perfeito, se você não é o protético e é o dentista, chame o seu protético, ensine ao seu protético a trabalhar com essa régua calibrada, e você vai dar uma liberdade para que ele possa medir
né, dentro do trabalho dele, tirar as medidas que para ele sejam interessantes nesse projeto. Então, nesse slide anterior, nós temos o slide com as réguas para fazer a transferência da curva para o modelo, e nesse slide nós temos o projeto propriamente dito na vista frontal. O que vai faltar para nós agora vai ser a transposição da régua, da imagem, a transposição da imagem nas outras vistas, 12 horas e oclusal. Vamos apagar, deixando no slide apenas a régua interdental e uma régua calibrada, para ter certeza do nosso projeto e as referências necessárias, né, para trazer as outras imagens. Eu sei aqui que no meu novo desenho, 15, 16, mais ou menos 17 milímetros é o novo tamanho, né, dos novos dentes da Raquel. Então aqui apenas para checar que essa régua está realmente calibrada. Então agora vamos buscar, vou duplicar essa imagem, numa eu vou colocar a imagem 12 horas e na outra a imagem oclusal. Vou duplicar essa imagem e vou buscar então a foto de 12 horas. Essa foto tem algumas particularidades, como vocês viram aí no protocolo de foto e vídeo, o paciente está olhando para a câmera. Por quê? Vamos usar a base da régua interdental, justamente para a gente acertar essa angulação. Ver que essa pupila está mais alta do que essa aqui. Essa pupila bate aqui na base e essa que está mais alta. Então nós vamos ter que fazer uma rotação dessa imagem, pequena rotação, e agora eu consigo que as duas pupilas estejam alinhadas, ou seja, o meio da pupila, a base da pupila coincide, então eu tenho, através desse ajuste, a rotação da face da Raquel. A foto foi tirada com um grau de erro, e agora nós corrigimos esse erro pelo alinhamento bipupilar, utilizando a base da régua interdental. Nesse momento, nós temos então essa imagem, não preciso mais dos olhos, vou fazer a redução para a boca, utilizando aqui o comando de máscara, né? E agora eu vou aumentar, não mexo mais na minha régua, não mexo mais na minha régua interdental, perdão, e agora eu vou ajustar até que eu tenha 15,5 milímetros, né, de imagem, ajustando a imagem à régua. Aqui nós temos então o 0, 15,5 milímetros, um pouquinho maior, temos que aumentar um pouquinho mais essa imagem aqui, e aí eu tenho 15,5 milímetros, batendo aqui a distância de distal a distal da régua. Posso trazer agora o meu template Command C, Command V, o meu template de 12 horas, ajusto, coincido a linha média, ajusto a largura pela minha régua interdental e posiciono esse meu template para que o meu protético possa ter uma noção, né, bastante próxima de como será o enceramento da Raquel. Nesse caso, para a Raquel, nós vamos utilizar esse dente como referência para que todos esses dentes sejam vestibularizados, para criar um alinhamento oclusal perfeito, para que a luz, quando reflita o meu flash, a nossa iluminação para fazer o vídeo do mockup, ela se comporte de uma forma natural aqui para a Raquel. É o nosso primeiro mockup, é um mockup motivacional, e depois, com o tratamento, com o planejamento ortodôntico, pode ser que o nosso alinhamento 12 horas seja esse. Então isso vai ser decidido depois com um planejamento interdisciplinar com a sua equipe. Feito aqui, estamos já com a nossa imagem, 12 horas. Posso medir, girando essa régua, medir essas distâncias e ter uma ideia dos volumes de cera que o meu protético teria que utilizar para realizar esse enceramento. Aqui, rapidamente, vamos trazer então a imagem oclusal do modelo. Gostamos de trabalhar nesse momento com o modelo, porque o modelo realmente me permite uma foto completamente perpendicular. Tenho aqui a minha imagem oclusal, trago essa imagem aqui no central e vou, mais uma vez, calibrar 15,5 milímetros nessa imagem aqui. Vou aumentar um pouquinho essa imagem, coloco no 0, 15, coloco um pouco maior, 15,5, pouquinho maior,
e vou ter então essa imagem calibrada distal a distal 15,5. Posiciono na minha linha média e tenho então o posicionamento perfeito do meu modelo. Observo a RAF e, se necessário, faço a pequena rotação para que essa RAF esteja uma linha totalmente vertical. Com isso, finalizo o nosso DSD, finalizo as vistas frontais 12 horas e oclusal e terminamos por colocar então o nosso template oclusal, caso você queira posicionar esse template para uma nova posição oclusal dessa imagem. Então aqui nós acertamos a largura dos centrais e o reposicionamento na imagem do modelo. Com isso, nós temos aí então o nosso trabalho concluído para que você possa realizar o seu DSD, o seu template DSD. Um abraço e nos vemos na próxima.